Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Edmara Lozano. Edmara, é um prazer recebê-la aqui na Sessão TV Atende. O prazer é todo meu e obrigado pelo convite mais uma vez. Edmara, muito se fala em depressão. Depressão, muitas pessoas já veem falar, tem até um conhecimento e atinge até muitas pessoas. E a depressão pós-parto, após o nascimento de uma criança? A depressão pós-parto, ela também atinge uma quantidade relativa de mães e que esse dado é alarmante. Por volta de 20% das mães são atingidas pela depressão pós-parto, porém, existem os sintomas mais severos em 10% da população de mães. E a depressão pós-parto traz muitos traços da depressão normal, que a gente chama de episódio de depressão maior. São dados importantíssimos que precisam ser levados em conta, já que a depressão traz uma série de características e de sintomas que levam a um grande sofrimento e desestrutura, tanto pessoal quanto familiar e social. Em muitos casos, esse é um momento de alegria, o nascimento de um filho, de uma criança na casa. O que leva a essa depressão após esse nascimento? Olha, João, existe um conjunto de características, não é? Muitas vezes a depressão ela já vem acontecendo mesmo antes da mulher engravidar, né? Então, existe um conjunto de situações que podem acarretar. Também o nascimento traz consigo uma infinidade de mudanças na vida da mulher, da família, do pai também. E também existe características físicas, né? Existe a queda de hormônios, principalmente do estrogênio e da progesterona, que são hormônios muito importantes no organismo. E o hormônio os hormônios produzidos pela glândula da tireoide também sofrem uma diminuição. E é quando aumenta o cansaço, a tristeza e automaticamente os pensamentos são alterados por conta dessa diminuição. Então existe também uma mudança física na mulher. Isso influencia, tudo influencia nesse momento? Tudo, com certeza. São questões psicológicas, questões sociais, questões familiares. A gente não pode desprezar o fato que muitas mulheres, quando estão de bebê novo, têm uma mudança severa de comportamento, não é? Ficam muito mais fragilizadas, sensibilizadas. A gente até conhece a época da quarentena, muitas pessoas chamam de dieta, que é aquela época que a mulher precisa de mais cuidado, que ela tá... Olha só, imagina, 9 meses você tá com um bebê dentro de você, de repente tudo muda, já não faz mais parte de você, mas a mãe entende como é a extensão dela, precisa dividir o bebê com o mundo, né, com a família, com outras pessoas, então gera um conflito de pensamentos, mas que pode ser trabalhado. A gente entende que depois de quatro semanas, quando esses sintomas começam a ser muito severos, serem persistentes, é legal então que procure uma ajuda médica, uma ajuda terapêutica para poder estar trabalhando esses sintomas que são agravantes. Como agir nesse caso? Como que é o tratamento? Olha, a gente considera que a partir da 4ª semana após o parto, se esses sintomas continuarem, procure então o seu obstetra, o seu médico, né? Converse com ele sobre isso. Ele fará o encaminhamento necessário, muitas vezes para o psiquiatra. A questão terapêutica da psicoterapia é de extrema importância. É importante a ajuda do psicólogo também para estar cuidando dos pensamentos. Muitos pensamentos ficam distorcidos, a realidade fica alterada. Então é importante uma ajuda de um profissional que já pode trabalhar diretamente com essa questão. Pode ocorrer a rejeição do bebê? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Existem mães que têm um distanciamento do bebê, outras, porém, têm uma ligação muito maior do que o normal. Tem muito medo que o bebê morra, tem muito medo de perder aquela criança. E um fator que é muito angustiante, que traz muita tristeza, é a culpa. A culpa por não estar sendo uma boa mãe, por não estar fazendo o que deveria ser feito. Então, a culpa também atrapalha muito nesse processo de cura, né, e de melhora na questão do pós-parto.
Como que o marido ou a família em volta identifica esse quadro de depressão pós-parto? Então, algumas características são peculiares da depressão pós-parto, como a tristeza, preocupação, choro, ansiedade, insônia ou dormir demais, questões ligadas à alimentação, comer muito ou deixar de comer. Então, quando a gente percebe que o comportamento não está como sempre foi, é importante uma atenção. Lembrando que até a quarta semana após o parto não é tão anormal, mas passou disso a gente precisa ficar mais ligado, porque pode se tratar de uma patologia, ou seja, de uma doença ligada à depressão pós-parto. Essa depressão também atinge o pai? Então, é um dado que poucas pessoas conhecem, mas que é verdade. A depressão pós-parto pode agravar na mãe ou também no pai. Existe a depressão pós-parto no pai, paterna. Aí a gente já não fala mais de questões físicas, no caso da diminuição de hormônios. A gente fala no caso de comportamento e do próprio ambiente, que se modifica completamente. O peso da responsabilidade de uma criação nova, né, do novo ser dentro de casa, o fato do peso econômico, do peso, às vezes a esposa também não está legal. Então tudo isso vem pesar para o pai. E essa alteração do comportamento pode levar também a uma depressão pós-parto do pai, que também precisa ser tratada. Muitas vezes, por parte da mulher, a atenção dela, a prioridade dela é o recém-nascido, deixando muitas vezes o homem de lado. Sim, a gente entende que o pai dentro de casa é a razão e a mãe a emoção. A gente sempre entende dessa maneira. E quando a mãe, que é a emoção, está muito fragilizada, o pai às vezes não aguenta tudo isso sozinho, né? Ou às vezes a mãe tá tudo bem, mas o pai com a sua razão toda também não dá conta, porque pesa demais, né? E algumas pessoas acham que estão preparadas, mas não estão preparadas para essa grande responsabilidade que é criar um filho. Tá certo. Edmara, agradeço a participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a psicóloga Edmara Lozano.